Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com o curso de cristais com Lúcia Diniz. Hoje eu quero trazer para vocês a pérola. Olha que perfeição! Nada é criado sem a permissão de Deus. Olha que bênção, que linda que ela é. Vamos conhecê-la? Pérola. A pedra preciosa que a natureza entrega pronta. Nós temos visto os vídeos dos cristais. As pedras vêm da natureza bruta para que sejam colocadas em pingente, em brincos. Mesmo as pedras famosas, rubi, esmeralda, safira, né? O ouro mesmo, todos precisam ser lapidados. Precisam ser lapidado é quando é lixado pelo homem, moldado pelo homem, feito um formato pelo homem. Para que vire brinco, anel e pingente de colares, né, pulseiras, a pérola é a pedra preciosa que vem pronta. A natureza entrega ela perfeita. O homem não precisa fazer nada com ela, só colar ela aonde quiser. Olha que bênção de Deus. Pérolas são universais. Não tem quem não goste de pérola. São absolutamente versáteis, quer dizer, tem 1001 utilidades. E confere e traz, né? Universal, todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo quer. Faz parte do universo. Versáteis, servem para muitas coisas, tem muitas utilidades. E confere traz. A quem as usa, elegância e beleza. Se você tem um brinco, um colar de pérola, eles sempre são lindos e te deixam mais bonitas, mais charmosas. Essa pedra é tão linda e delicada, é produzida naturalmente pela natureza. Olha que incrível. Aqui tem uma imagem. Quando eu escolho a imagem, nem sempre fica claro como eu gostaria, né? Tem duas pérolas, né? Uma em cada pingente. Como se fosse encaixada numa ostra que está no brinco. Muito bonitinha, né? Muito bonita. As pérolas eram muito apreciadas desde a antiguidade. O nome pérola vem do latim pirla, diminutivo de pira, palavra que tem o significado de formato de lágrima. Então ela tem o formato de uma lágrima, segundo quem as denominou assim, deu o nome para elas assim. Os romanos sempre consideraram a pérola como símbolo do amor. Olha que interessante. Os romanos chamam ela de símbolo do amor. Olha que lindo. Pérola é muito usado em casamentos, né? Esse é um exemplo de uma tiara, né, que foi colocado sobre a cabeça da noiva no dia do casamento, de repente enfeitando, segurando o véu, né, atrelado de alguma maneira, né, ao véu. Uma tiara de pérola. Que bonita, né? Uma tiara de pérola. E tem pérolas de vários tamanhos, olha que interessante. As pérolas são os materiais que mais cedo foram utilizados para adorno pessoal. Ou seja, as pérolas são tão antigas que são usadas para adorno, para enfeite, né, para te encantar. O adorno é como se fosse o brinco, a bijuteria, a pulseira, tudo são adornos. São enfeites para te embelezar, enfeites para te deixar mais bonita, né? Então as pérolas foram os primeiros usados
para te enfeitar, para, sabe, deixar mais bonitas as pessoas, mais elegantes as mulheres. Os escritos mais antigos mencionam que as pérolas datam, né? Falam das pérolas desde 2000 anos antes de Cristo. Olha que interessante. Para quem não sabe, o A maiúsculo com pontinho e o C minúsculo com pontinho quer dizer antes de Cristo. E se você também pode ver um D de dado maiúsculo e o C maiúsculo, que é depois de Cristo. Isso é usado muito nas histórias, nos livros que contam a história da humanidade, de tudo que os nossos antepassados viveram, né? Então, sempre que vê o A maiúsculo com pontinho, o C maiúsculo com pontinho, quer dizer que é antes de Cristo. E quando vê o D de dado maiúsculo com pontinho e o C com pontinho, é depois de Cristo. Né? Segundo o calendário, o ano 0 foi quando Cristo nasceu, né? Então, antes de Cristo é tudo que aconteceu antes do Cristo vir para a Terra, antes de Cristo nascer. Então, muitas coisas que você vai ler aconteceu antes de Cristo vir, né? Quando a gente lê a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é tudo que aconteceu antes do Cristo nascer. E Novo Testamento é tudo que aconteceu a partir do nascimento de Jesus, né? Ou da história da concepção de Maria e depois dele nascer na manjedoura. Tudo é dividido em antes e depois de Cristo. Então as pérolas, né, falam de pérolas nos livros, nos documentos que tem desde aquela época, que 2000 anos antes de Jesus nascer, de Cristo nascer, 2000 anos antes de Cristo nascer, já existia a pérola no mundo. Olha que interessante, hein? Olha que bonitinha a pérola. Muito bonitinha a pérola, né? A pérola também é chamada de Rainha das Pedras. Ela é a mais antiga pedra preciosa conhecida no mundo e já foi considerada como a joia mais cara do mundo, devido à raridade com que ela se encontra. Você sabia que para cada 1 milhão de ostras, apenas uma delas produz uma pérola natural? Por isso que pérola, se você for comprar um colar de pérolas, é tão caríssimo. Porque pérola natural é produzida uma em 1 milhão de ostra. Quem produz a pérola são as ostras. Olha que coisa maravilhosa. E ela era chamada a Rainha das Pedras. Ela também é chamada, até hoje ela é chamada Rainha das Pedras. E é a pedra preciosa mais conhecida do mundo. E já foi a mais cara. Depois que surgiram esmeralda, rubi, safira, que são pedras mais caras hoje, né? Porque são mais raras. Daí hoje o valor delas são mais caras. Claro que depois de lapidado e colocado no formato para pôr no pingente, no colar, na pulseira. Olha que legal essa pérola. Aqui foi uma montagem, né? Quem criou até colocou tipo uma estrelinha do mar para enfeitar ao lado. É só um simbolismo que ela vem do mar, né? Ela é criada no mar, que é uma bênção. Mar é casa de mamãe Iemanjá. Amém. Como nascem as pérolas? Como elas surgem? Elas vêm da natureza, tá? Mas como isso acontece? Vamos descobrir um pouquinho. Aqui tem outra pérola para a gente ver, né? Muito linda. As pérolas nunca saem de moda e são apreciadas desde a pré-história, ou seja, muito antes na história. Apesar de muitos saberem que elas nascem dentro das ostras, poucas pessoas entendem como isso acontece de verdade. Como ocorre? O que ocorre dentro da ostra para surgir uma pérola, para ser criada uma coisa tão linda que é permitido por Deus?
Nada nasce, nada cresce, nada vive sem a permissão de Deus. A pérola também é uma permissão de Deus. Como isso acontece? Aqui a gente tem uma pérola também, né? Pérolas são difíceis de achar imagem, e agora eu posso afirmar isso, porque eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo para vocês, que nem sempre é fácil achá-la sozinha. Quase sempre estão vinculadas às ostras, né? Qualquer imagem quase tem uma ostra pertinho delas. Também é interessante, né? Associando a como elas nascem sempre. As ostras são moluscos, majoritariamente, ou seja, na grande quantidade deles, na maioria deles, marinhos, ou seja, do mar, que passam um dia filtrando a água em busca de alimento. Então vamos pensar, nós humanos, também os gatinhos, cachorrinho, somos mamíferos, seres que mamam quando pequeno. Mamíferos são seres que mamam quando pequeno. Como acontece com o gatinho, com o cachorrinho, nós humanos também. Seja na mamadeira, seja na mamãe, quem pôde, somos mamíferos. É um grupo, né, que existe dentro da natureza. Moluscos são o grupo que vive, que são as ostras. As ostras fazem parte dos moluscos que vivem na natureza. Majoritariamente, quer dizer, na grande quantidade, na maioria, são, né, ostras dentro do mar. Então, eles são aquela conchinha fechada, né? Mas a água do mar passa dentro deles. Eles ficam bebendo a aguinha e se tornam como se fosse um filtro ali dentro. Bebendo a aguinha e trazendo para dentro dele naquela boquinha que está milímetros aberta. Como eles são os animais bem primitivos, as ostras não têm sistema imunológico, diferente de como a gente é. Nós mamíferos, se a gente pega uma gripe, o corpo começa a pingar o nariz, o corpo começa a gerar febre. O que é isso? É o nosso corpo tentando se defender. Quando ele não consegue, ele dá sinais, como o nariz pingando, como a febre. Esses são os sinais que tem alguma coisa errada com a gente. Quem produz esses sinais no nosso corpo é o nosso sistema imunológico. Ele nos defende. As ostras, os moluscos, não têm essa proteção, não tem esse sistema de proteção. Então, eles acabam absorvendo coisas que também não querem junto quando bebem a aguinha. Aqui tem outra ostra, aguinha, né? É maneira de falar. A gente que é mãe acaba falando assim. Quando a ostra bebe a água, às vezes também traz sujeira do mar. Por isso que a gente tem que limpar os nossos mares, nossas praias. Mamãe Iemanjá agradece, a natureza agradece. E assim mantém vivo, né, as ostras também. A pérola é a única pedra preciosa que tem origem biológica. Ou seja, a origem dela é por animais vivos. Então, para a pérola surgir, ela precisa da ajuda da ostra, que é um ser vivo. Os cristais todos nascem na natureza, só precisam ter a força e a energia da parede onde eles nascem. Aqui, para a pérola surgir, ela precisa de um ser vivo para criar ela precisa da ajuda do ser vivo para ser criada. Esse ser vivo que ela precisa de ajuda, né? De quem ela precisa de ajuda é a ostra. A pérola resulta de um processo que se envolve, né, que cresce, que surge dentro da ostra, no interior da ostra, quando ela detecta um corpo invasor, um corpo estranho dentro dela.
e tenta proteger seus tecidos. Então tá lá a ostra no mar, na grande maioria no mar, né? Bastante no mar, grande maioria, bebendo a aguinha dela lá. De repente, quando ela bebe uma aguinha, vai sujeira junto com essa água que ela bebeu. Surge um corpo estranho dentro dela, né? Ela bebe com a boquinha, que é aquela abertura mínima dela. Ali entra a água e junto vai parar dentro dela, no estômago dela, né? No interior dela. Ela não tem estômago, né? Ela não é mamífero. Mas assim, só é uma maneira de falar, é uma metáfora, é uma maneira de falar. Dentro dela entra alguma sujeirinha. E ela não tem aquele sistema imunológico que a gente tem. Ela não tem aquela proteção que vai causar febre ou vai causar alguma coisa, o nariz pingando, para a gente entender que é do corpo está tentando defender algum vírus, alguma coisa que a gente pegou, né? Então, entra aquele corpo estranho dentro dela e ela não tem como se proteger. Ela não tem nada que avise aquilo, né? Daí o que ela faz? Ela tenta se proteger da maneira que ela pode, com as ferramentas que ela tem. Ela tenta se proteger entre os tecidos dela, como se fossem as pelinhas dentro dela, né? A parte interna dela. Olha que linda essa pérola. Pérola azul. É mais rara, é mais difícil, mas é lindíssima. Interessante a gente saber, né? A gente pensa em pérola só como aquela branquinha, beijinha, né? Que a gente conhece, já viu em revista, em TV, sei lá. E a gente encontra, assim, uma pérola azul lindíssima. O nascimento da pérola ocorre quando o molúsculo que encontrou uma coisa estranha dentro dele, né? Cobre esse corpo estranho e fica passando camadas de nácar, como uma reação de defesa. Então tá, entrou ali na dobrinha do molusco uma coisa estranha. Ela não tem como se defender como a gente. O que ela faz? Ela fecha aquela camada que encontrou aquela coisa estranha e cria como se fosse uma proteção, um líquido que chama esse nácar, né? E ela fica passando em volta daquela coisa estranha várias vezes esse líquido e vai criando uma camada em cima daquele corpo estranho, né? Vamos dar um exemplo. Quando vocês já aconteceram com vocês de vocês caírem, se machucarem, ralarem assim a mão, o joelho, principalmente quando mais criança, a gente tá brincando, cai, machuca, rala a mão ou rala o joelho. Quando a gente rala, na hora machuca. Então, quando a gente ralou o joelho, é como se fosse a ostra encontrando uma coisa estranha dentro dela. Daí o que acontece? O nosso corpo começa a fazer uma proteção para recuperar aquele lugar machucado. Então, essa proteção para recuperar esse lugar machucado, o nosso corpo gera uma aguinha que vai criar, nosso corpo cria essa aguinha que vai surgir em cima desse machucado. Tá, se o machucado for mais fundo, vai sangrar um pouco. Depois que parar de sangrar, uma aguinha que a gente nem percebe que às vezes tem, vai surgir em cima daquele ralado, machucado, e vai criar uma casquinha em cima desse machucado. Acho que todo mundo já viveu isso, já viu isso. Então, quando o corpo põe essa aguinha que a gente quase nem percebe e cria essa casquinha, né? O corpo, ao criar essa casquinha, está protegendo o machucado. Porque ali a pele está machucada, está sensível. E essa casquinha que surge é para proteger aquela pele que foi machucada. Dentro do molusco, a gente vai perceber que quando surgiu aquela coisa estranha, que foi o nosso ralado, o nosso corpo gerou aqui uma aguinha que gera essa casquinha. No molusco, o nácar é essa aguinha que vai criar uma casquinha também em volta daquele lugar que tem uma coisa estranha. Então, essa casquinha é esse nácar. Esse nácar vai ficar passando em volta daquele corpo estranho
passando várias vezes, até criar uma casquinha. E como no nosso joelho, né? No joelho a casquinha cria uma defesa, uma proteção. E uma coisa importante de falar: nunca tirem a casquinha dos machucados. A gente às vezes tem mania de ir lá pegar com a unha e querer arrancar a casquinha. Nunca arranquem a casquinha. A casquinha é a proteção do ralado. O nosso corpo está construindo uma pele nova onde foi ralada. Está recuperando aquela pele que foi ralada. Olha como Deus é perfeito, né? Ele deu pra gente uma maneira de recuperar. Nosso corpo tem uma mania, né, de fazer a casquinha para proteger e vai fazer com que o nosso corpo produza uma pele nova para tampar aquele machucado. Olha que bênção de Deus. Até para proteger o nosso machucado, ele pensou numa maneira. Então, nunca tirem a casquinha do machucado, porque ela vai cair sozinha quando a pele machucada tiver substituída inteirinha por uma pele nova. A casquinha só vai sair sozinha quando a pele machucada já se recuperou e está novinha para poder se defender de novo. Quando ela foi ralada, ela se machucou, a gente machucou ela. Então ela não tinha defesa, ela estava sangrando. Quando a casquinha surge, dentro dela começa a sair essa aguinha que vai curando, vai cicatrizando esse machucado. Nunca tirem essa casquinha. Ela cai sozinha na hora que a pele machucada estiver novinha de novo, pronta para se defender sozinha. Quando ela se recuperou 100%, quando ela está pronta para se defender, a casquinha vai sair sozinha, porque aí ela já consegue se proteger de novo sozinha. Olha que legal, como Deus é perfeito na nossa criação. Na ostra, o que acontece? Essa casquinha que vai se proteger, que protegeu o nosso machucado, vai proteger também, que é o nacar. Ele está protegendo exatamente aquela coisa estranha. Entrou uma coisa estranha, eles não sabem o que é. O que eles fizeram? Criou uma casquinha em volta daquela coisa estranha, para que aquela coisa estranha não machuque eles. Então a casquinha criada naquele corpo estranho, ele vai fazer várias camadas ali protegendo para criar uma casquinha para aquilo não machucar dentro da ostra. E esse nacar, que é essa casquinha que vai criar, é muito delicado. E qualquer batida, ou se essa ostra for jogada em algum lugar, se a água empurrar ela para uma pedra, alguma coisa, vai quebrar essa casquinha. E pode até matar a ostra. A ostra é um ser vivo. Então, nesse momento que ela está criando essa casquinha para se defender, se alguma coisa parar essa evolução, essa proteção dentro dela, vai impedir que a pérola cresça, vai impedir que a pérola se desenvolva, vai impedir, né, e vai influenciar, vai fazer com que o formato e a cor, o brilho da pedra seja diferente. Então, a cor estranha entrou na ostra, vai criar uma proteção, uma casquinha em cima dela, mas se alguma coisa atrapalhar enquanto está criando essa casquinha, pode interferir e até matar a ostra. Mas se ela puder continuar, esse nacar, que é essa casquinha, vai criar uma defesa naquela coisa estranha para proteger o corpo dentro da ostra. Aqui tem uma ostra, tem mais uma pérola, mas pode ver que essa ostra é azulada dentro, é diferente. Interessante como a natureza é maravilhosa, né? O molusco, né, que é a ostra, né, irá começar a cobrir o invasor com esse nacar, fazendo diversas camadas, criando essa casquinha. Essa casquinha fica dura e fica cristalina, fica transparente, fica bonita, né? Fica brilhante. Isso chama madrepérola. A pérola tem uma camada brilhante que
né, nela toda, em volta dela inteira. Aquele nácar que ficou passando diversas vezes para proteger o interior da ostra, criou essa camada que fica dura, fica uma casquinha brilhante, bonita, né? Que chama madrepérola. Ao ser retirada essa pérola da concha, nunca precisa ser lapidada, porque ela já nasce bonita, em formato redondo, né? Esférica, formato de esfera, de redondo, pronta para ser usada pela joalheria. Então a casquinha que se forma é dura, é brilhante, é bonita e é a proteção, o que torna a pérola bonita e brilhante e redondinha sempre. Olha que legal esse brinco. Tem em dourado ali as conchinhas para lembrar o mar, mas tem 4 pérolas, né, idênticas, do mesmo formato e cor, colocadas no brinco, que deve ser com ouro. Olha que linda. Muito bonita, né? Eu acho pérola linda, mas eu não tenho pérola. É meio caro. Olha que legal. Aqui tem várias pérolas. A do lado esquerdo é no Mar do Sul. Isso aqui é nos Estados Unidos, né? Fora do Brasil. Então, é no Mar do Sul, tem a primeira pérola, que está a imagem do lado esquerdo, na mão da pessoa. No meio, tem a pedra do Tahiti. Tahiti aqui está escrito com H, porque está escrito em inglês. No Brasil, a gente escreve Tahiti sem o H no meio. Então, é só uma observação. Tahiti, nos Estados Unidos, é escrito com H, por isso que está escrito aqui assim. Mas no Brasil, a gente não escreve o H. É uma regra do nosso português. De novo, a professora falando, né? No meio tem a pedra do Tahiti, a pérola do Tahiti. Vocês podem ver que ela é escurinha. Ela já não é branquinha como as outras. E daí, aqui do lado direito, tem pedras de Aquioa, que é outro lugar e está escrito também em inglês. Elas são pedras menores, né? Pode ver que a pedra do sul, que está do lado esquerdo, ela é maior, um tamanho maior. A do Tahiti, que está no centro, é um pouquinho menor e é azulada, é escura, é negra. Tem várias cores no Tahiti. E aqui em Aquioa, que está do lado esquerdo, direito, você pode ver que elas são menores e tem mais de uma cor, que a gente vê uma da cor champanhe, mais ou menos, né? Bem no cantinho aqui, no quadradinho do lado direito. Olha que interessante, olha as variações que existem, né? Dentro da produção da natureza da pérola. As pérolas podem ser de várias cores, como rosé, pêssego ou azul. E essas cores se devem a detritos, a proteínas ou a cor interna da concha do animal. Lembra que a gente viu numa imagem atrás que a concha dentro era mais azulada? Então a pérola dentro dela vai sair com uma cor mais escura. Esses detritos depende do que entrou dentro da ostra, né? Detrito foi o corpo estranho que entrou ali. Proteína é o que alimenta a ostra. Precisa ver o que está no mar, que região que ela está. Cada região, como a gente mostrou na foto anterior, no Mar do Sul tem uma cor, no Tahiti tem outra cor, em Aquioa tem outra cor. Por quê? Depende do que está no mar, dos elementos químicos, do que encontra. O mar, às vezes, tem alguns que são mais salgados. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Vai para a praia e, sem querer, acaba bebendo um pouco da água do mar, um dos mergulhos que a gente tenta fazer meio errado, e você percebe que ali a água era mais salgada, aqui está menos salgada. Então depende da quantidade de sal que tem no mar, tem um monte de coisinha no mar. Então, a quantidade do sal que tem no mar, o que entrou dentro da ostra,
e que cor é a ostra do lado de dentro, tudo isso influencia que cor vai ser a pérola que vai nascer dentro dela. A pérola mais rara que existe é a pérola negra, e ela pode ser encontrada no Tahiti. Foi aquela imagem anterior que a gente mostrou, que estava no centro, né? Que ainda comentei que o Tahiti em inglês tem o H no meio e no Brasil não tem H. Só para vocês entenderem, né? Falar, nossa, que escrito. Daí, se eu não explico, de repente, quando vai escrever Tahiti, a pessoa escreve Tahiti com H e tá errado. Né? Fala, nossa, mas eu vi no vídeo lá da Lúcia Tahiti com H. Mas o Tahiti com H tá escrito em inglês. Então, saibam, o Tahiti no Brasil é Tahiti sem H, como está escrito aqui no canto nessa imagem. Então, a pérola mais rara que existe é a negra. Olha que legal. E ela se encontra no Tahiti. Lá o mar deve ser mais salgado ou menos salgado, eu não sei explicar. Mas tem um motivo que faz com que as pedras sejam mais escuras. Olha que legal. Também aqui lembrando, né? Que a cor dentro da pérola faz diferença, né? E impacta e reflete na cor da pérola que vai ser formada dentro. Porque aquela casquinha vai ser criada com o líquido que está dentro dessa cor mais escura. Então, a casquinha vai ser criada mais escura. Essa é a pérola negra que só tem no Tahiti. Lindíssima, raríssima e caríssima. Porque como existem poucas dela, ela vai se tornar mais cara ainda, né? Para venda, né? Colares com elas, né? Joias com elas vão ser cada vez valores mais altos. As pérolas também têm significados e simbolismos importantes. Lembra que os romanos chamaram a pérola de símbolo do amor, né? Olha que legal. A pérola representa feminilidade, criatividade e pureza. Ela é bela, ela é forte, ela cresce sozinha, ela se forma sozinha. E ela é pura, a natureza dá de presente pra gente. Então, ela significa força, feminilidade. Ela é um ser feminino, né? Além disso, possuem propriedades de cura e purificação. Afinal de contas, as pérolas são produzidas para barrar um processo de inflamação nas ostras. Ou seja, a casquinha que cria em cima daquele corpo estranho é como se fosse uma defesa para que aquele corpo estranho não machuque as dobrinhas da ostra. Então, esse não machucar, essa proteção tem a ver também com o processo, né? Ela cria a casquinha para se proteger, para evitar que seja machucada, para evitar que aquilo, de alguma maneira, inflame dentro dela, né? E essa casquinha é muito rara, né? A proteção dela se torna valiosa pra gente. Olha que bonita essa pérola. A gente tá falando tanto de pedra preciosa, né? E os cristais são pedras preciosas. Claro que o valor deles está diretamente ligado a quanto mais se encontra deles. Os cristais mais baratos são aqueles que têm maior quantidade. Os cristais mais caros são aqueles que têm menos quantidade. E se for um cristal caro, mais raro e ainda lapidado, trabalhado pelo homem em formato de gota, de pingente, de brinco, de pulseira, deve ficar mais caro ainda porque o homem trabalhou ali, né? É o valor agregado que a gente já conversou aqui. Tudo que o homem põe a energia dele, gasta o tempo dele arrumando, aquilo fica mais caro. Isso serve para tudo, tá? Só uma observação. Quando você compra uma cadeira, você fala, nossa, por que ela custa cara? Porque alguém montou aquela cadeira, fez a madeira, uniu as peças, pôs os parafusos, etc. Ah, vou comprar uma estante, é mais cara ainda. Claro, a estante é maior. Precisou de mais pessoa para juntar as madeiras, para montar, para pensar como criar ela, quantos parafusos vai ser importante, quantos parafusos serão precisos para manter ela de pé, quanto ela vai poder suportar de peso, né, nessa estante, quantos livros pode pôr em cima, mais ou menos. Então, tudo isso é testado quando foi criado. Então você fala, nossa, eu comprei uma estante, mas tá caríssima. Claro,
Alguém montou, viu quantos parafusos precisa, que tamanho do parafuso que era, qual encaixe arruma, e vem depois no manual. Você pode colocar até tanto peso aqui. Tudo isso foi pesquisado. Toda essa pesquisa, essa criação, saber exatamente quantos parafusos precisa para manter uma estante de pé, é o valor agregado, é o preço que você paga. E alguém que foi lá montar, testar e saber que realmente você podia pôr um livro de tal peso ali. Esse trabalho, essa pesquisa, essa produção é valor agregado. Por isso que os móveis ficam mais caros, principalmente se forem maiores, né? Só uma observação para explicar o valor agregado. Uma pérola é capaz de ajudar a diminuir o estresse e todas as doenças decorrentes dele. Tudo que resulta do estresse, a pérola é capaz de diminuir. Ela também ajuda a reduzir dor de cabeça, problemas intestinais, digestivos e hipertensão. Hipertensão é pressão alta. O hiper quer dizer alto, né? Então, pressão alta é hipertensão. A pérola também é uma pedra ligada à criatividade. Essas são as super forças da pérola. A gente não fala da super força dos cristais, das pedras preciosas. Ah, esse tem poder disso, esse tem poder daquilo. A pedra tem essa capacidade. Diminuir o estresse, tirar dores de cabeça no intestino, no estômago e abaixar a pressão. Claro que se você limpar, energizar, confiar nela e pedir para ela. Como os cristais, ela não vai chegar do nada e ficar ali parado. Você pode pedir que ela direcione a força, a energia dela para você. E pode pedir que ela direcione o dom da criatividade dela para te ajudar a resolver alguma coisa, ou criar uma coisa nova, sei lá. Olha que legal. Esse anel é em dourado, e são diamantes ali, aquele triangulinho, são diamantes. E tem a pérola em destaque bem no centro, né? Chamando a atenção. Ela é o foco do anel. Ela é o destaque do anel. Muito linda. Aqui tem uma pulseira de pérola muito bonita, né? Pérola sempre foi muito bonita. Eu, pelo menos, sempre achei. Mas não sabia da super força até estudar recentemente. Olha que legal esse pingente. A pérola, o ganchinho prende dentro da própria... Fecha entre as pérolas, né? Pode ver que legal. Olha a criatividade sendo usada. Não tem um ganchinho para prender um fecho, vamos falar assim, no colar. Só tem o ganchinho de segurar, né? De apertar para abrir. E você põe na altura que você quiser entre as pérolas. Olha a criatividade legal. Normalmente os colares têm esse apertar para a gente encaixar e do outro lado tem uma argolinha para a gente pôr esse fechinho dentro da argolinha, no fecho do colar. Aqui não tem essa argolinha, só tem o fechinho para você colocar na altura que você quiser entre as pérolas, né? De repente, se é mais magrinha, põe o fechinho, algumas pérolas para cima, se é mais gordinho, põe alguns fechinhos, algumas pérolas para baixo, para ficar mais largo ou estreito. Você pode adaptar esse colar, né, na largura do seu estômago, na largura do seu pescoço. Você pode adaptar o colar na largura do seu pescoço, pondo o feixe mais para cima ou para baixo, aonde você quiser. Muito legal, né? E esse pingente de coração em ouro ficou perfeito, né? O pingente em ouro com as pérolas ficaram maravilhosos. Achei linda essa imagem. Quis trazer para vocês verem, inclusive pelo fecho não ter argolinha no fecho, né? Poder fechar em qual fileira você quiser da argola, realmente foi usado, né? Com muita criatividade. Um fecho bem diferente. Como o processo de formação de uma pérola demora anos, ela se defende anos. Um japonês desenvolveu uma técnica de cultivo. Como criar a pérola? A técnica consiste em inserir um corpo estranho dentro da ostra. Colocar uma coisa estranha lá no meio da ostra, para que cause aquela inflamação e ela crie aquela casquinha em volta daquela coisa estranha.
e faz a ostra, obriga a ostra a se defender. Então ela faz aquelas voltas de nacar em volta dela, né? Criando uma camada brilhante, bonita, que chama madrepérola. Tá vendo? Ele põe um coisinho estranho dentro da ostra, para que ela ache aquela coisa estranha, fique com medo daquilo machucar ela, e ela produz o nacar, fazendo várias camadas em volta desse coisa estranho, né? Que cria a madrepérola, o brilho e a beleza da pérola. Olha aqui. Tentei trazer a imagem para explicar para vocês, né? Já falei, meu lado professora gosta de explicar tudo sempre em detalhes. À esquerda tem a ostra sendo aberta para inserir uma matéria orgânica, alguma coisa estranha. Você pode ver que ele está abrindo com um palito de dente. Não pode abrir a ostra inteira, escancarar ela ao sol, que ela vai morrer. Então ele abriu com uma ponta de dente, né, de um lado, e do lado direito mostra que ele cortou uma matéria orgânica, parece uma pelinha, né, alguma coisa, acho que até de um peixe, se eu não me engano. Parece ser assim uma escaminha de um peixe. Ele cortou em pedaços pequenininhos, como a gente pode ver na imagem do lado direito, em cima ou embaixo, pedaço bem pequenininho. Daí ele pega isso com uma pinça, abre a ostra, né? Ele corta vários, abre a ostra com um palito de dente, põe essa coisa estranha pequenininha que tá cortada ali em cima, minúscula, deve ser da largura de uma unha, sei lá, e põe devagarzinho ali dentro, para ser o corpo estranho que vai gerar a pérola, né? Aquela coisa estranha, a ostra, para se proteger, vai fazer o nacar, várias e várias camadas, por muitos anos. É um processo de espera, né? De paciência, porque leva anos. Mas daí ele não vai ficar esperando alguma coisa estranha entrar na ostra. Ele vai ter a ostra, provavelmente vai ter uma criação de ostra num aquário, né? Num lugar dentro do terreno dele. Deve ter, sei lá, uma chácara que tem um monte de lago ou um monte de piscina funda, que ele ponha o sal necessário, né? Para que possa, ou ostra também dá, tem algumas ostras que também são de água doce, né? Que é a água sem sal. Quando a gente fala água doce, não é que a água é doce. Se você beber a água de um rio, ela não vai ser água doce. Mas ela não vai ser salgada igual ao mar, né? Essa é a diferença. Daí ele põe ali dentro e fecha, né? E deve voltar essa ostra para o lugar de descanso, para onde ele tem essas coisas guardadas, né? Uma vez colocada a parte estranha dentro da ostra bem devagarzinho, abrindo ela com o mínimo possível para que não chegue luz do sol, nada lá dentro, os animais vão para um tanque de cultivo. Tá, então chama tanque de cultivo o lugar que ele tem reservado para deixar as ostras descansando. E ali vai ser colocado todos os nutrientes que precisam para gerar as mais diversas pérolas. Lembra que eu falei para vocês que no mar a cor da pérola vai depender da região que tá, da quantidade de sal que tem na água, etc. Ele tem um tanque de cultivo, é como se fosse uma piscina grande. Ele põe tudo ali e nessa água ele joga os nutrientes, vitaminas, para que deixe a água propícia, preparada, a água certinha, com todas as vitaminas que a ostra precisa. Daí ela fica naquele tanque, onde as águas têm todas as vitaminas que ela precisa, e devagarzinho ela vai se proteger daquela coisa estranha que está dentro dela, formando a pérola. Isso vai gerar uma pedra, uma pérola, né? Perdão, isso vai gerar uma pérola. Importante falar que as pérolas naturais são as mais valiosas e raras. E elas são muito difíceis de encontrar. No primeiro imagem que eu mostrei para vocês era um brinco simples, uma bijuteria com pérola. Aquela pérola era sintética, é uma imitação da pérola natural.
Por quê? Porque ela fica mais barata, é como se fosse um plástico, uma resina. Então é bonita, tem brilho, mas ela não é natural, não foi criada pela natureza. Então, as pérolas criadas pela natureza são as mais valiosas e as mais raras. Isso é importante destacar, né? E tem um artificial que às vezes usa-se em bijuteria, mas são plásticos, são resina criado só para imitar o formato e a cor. Olha que legal aqui, de novo o lado professora, né? Do lado esquerdo, você vê uma partícula que foi colocada ali, como se fosse um pedacinho que o pescador pôs lá. O manto é como se fosse a camada, assim, a entrada da ostra. Você abre a ostra, aquele manto, que é aquele quadradinho com um pontinho vermelho, é como se fosse a pele dela. Ele abriu um pouquinho da ostra e pôs uma coisinha lá dentro, né? Um pedacinho daquela escaminha de peixe ali. Daí a outra vai entender que aquilo é uma partícula, é uma película, né? Uma partícula estranha. É um corpo estranho dentro dela. O que ela faz? Ela começa a preparar esse nácar. E vai trazendo a pérola para baixo, tá vendo? Na imagem do meio, ela já começou a trazer a pérola para baixo. E depois na imagem do lado direito, a gente vê que esse manto, que é a pelinha dela, se fechou numa camada em volta do corpo estranho. Então, ao longo dos anos, é isso que a concha faz. Percebe a coisa estranha, separa ela dentro dela, para que não interfira o manto, que é aquela linha quadradinha vermelha. Vocês podem ver no quadradinho da direita, voltou a estar certinho, a pele dela está recuperada, protegida. E lá embaixo, como se fosse na barriga dela, também criou um manto, né, que fosse a madrepérola, entre aquele corpo estranho. Aquele corpo estranho ficando dentro dela e depois ficando mais dentro dela, né, como se fosse na barriga dela, deixando a pele de cima certinha, sem incomodar, sem irritar. Essa proteção, né, que é o nácar, vai proteger e vai tornar a pérola ali dentro. Olha que legal, para você ver como a pérola é produzida. Muito legal, né? Como a pérola é formada. O resultado é tão bom que, mesmo para um especialista, às vezes é difícil distinguir a pérola natural da cultivada. Então, essa pérola que foi criado pelo japonês, e japonês sempre é inteligente, né? Colocando um pedacinho da escaminha do peixe dentro dela, chama pérola cultivada. Pérola natural cultivada. Então, as naturais são a que vem da natureza, e essa criada pelo esse japonês, né? Essa técnica que hoje já muitas pessoas do mundo todo usam a técnica, mas foi um japonês que criou. Ela chama pérola natural cultivada. É natural, mas foi feito um processo diferente. Substâncias presentes na água também podem ser incorporadas na pérola. Isso varia a sua cor. Então, dependendo da vitamina que aquele criador pôs no tanque de cultivo dele, ele pode fazer com que a pérola saia de cor diferente. Olha que interessante. A criatividade sempre agindo, né? Deus sempre permite que a gente tenha conhecimento se a gente buscar para ter, né? Se alguém descobriu que fazer isso cria uma pérola natural mais cultivada, se Deus permitiu, tá tudo certo. É o homem evoluindo e usando sua criatividade. Olha que legal isso. Cores das pérolas naturais. Cores das pérolas naturais. Pérolas do Mar do Sul sempre são água salgada. Tá lá em cima na imagem. Pérolas dos mares do sul, que é sempre água salgada, tem branco, tem prata, tem champanhe e tem dourado. A primeira linha superior. Daí tem as pérolas de água doce. A água doce não é porque tem açúcar na água, é só porque ela
deixa de ter o sal. Daí, se for uma ostra, a gente viu que ostra era majoritariamente marinha. Majoritariamente é na maior quantidade. Mas isso nunca quis dizer que também não tem ostra em água doce, que é a água sem o sal, né? Então, as pérolas de água doce, que não são marinhas, né? Tem cor rosé, branco, pêssego e negro. Olha que interessante. Pérolas Aikioa, que são água salgada, são marinhas de novo, são no mar. Tem branco, tem creme, tem prata e tem negro. E as pérolas do Haiti, de novo Haiti em H, porque está em inglês, que também é água salgada. São sempre escura, tá vendo? Dourada, azul, preta. Muito interessante. Eu tô tentando deixar com que vocês vejam a diferença das cores. Espero ter sucesso. Tá escrito na última linha, bem pequenininho. Pérolas do Tahiti aparecem em tons marrom, cinza, azul, verde e roxo. Então, olha só. Nós temos 4 quadradinhos de cores de água, de cores de pérolas. O primeiro é água salgada, o terceiro é água salgada e o quarto é água salgado. Ou seja, 3/4 das pérolas que nascem pelo mundo são de água salgada. 75% das ostras são marinhas, são no mar, que produzem essas pérolas. E somente 25%, ou seja, 1/4, é de água doce, que dá cores raras. A cor pêssego, por exemplo, a cor das pérolas que está na segunda linha, que são o rosé, o branco, o pêssego e o negro, são raríssimos e são de água doce, porque eles são menores quantidades. São as ostras que ficam em água doce, que nunca foi doce, só está sem sal, como é a do mar. Espero que vocês tenham entendido, né? Tentei ser bem detalhista, porque é muito interessante. Até o século XVII, não existia tecnologia para polir as pedras, né? Não tinha como lixar as pedras, como os rubis e esmeraldas ocorrem hoje, né? O rubi e esmeralda é lixado, é polido, é lapidado pelo homem. Lá no século XVII, não tinha como fazer isso com o rubi e a esmeralda. Até existia rubi e esmeralda, mas não tinha como lixar, deixar bonitinho e no formato para pôr nos colar, nos brincos, nas pulseiras. Por isso, as pérolas eram um dos maiores símbolos de riqueza e poder. Era usado como um adorno, como um enfeite nas mais variadas joias da época. Então, no século XVII, até tinha rubis e esmeralda, algumas pedras preciosas, mas não tinha como pôr aquela pedra bruta, do jeito que era achada na natureza, em um colar para ficar bonito, né, como enfeite nas pessoas. Então, o que aconteceu? No século XVII, a pérola tinha seu superpoder como em destaque, que era o símbolo de riqueza e poder. Nós hoje já sabemos, após essa videoaula que está quase acabando, que a pérola tem super força de tirador, traz criatividade, mas na época do século XVII ainda ninguém sabia disso. E ela então era usada muito como símbolo de riqueza e poder. Quem tinha pérola era rico, era poderoso. Era isso que queria dizer quem tinha alguma joia com pérola no século XVII. Olha que lindo esse anel. Ele é lindo, né? Tem uma pérola, né? Negra. Eu achei maravilhoso.
né? Deu um destaque da pérola negra com o dourado. E ali do lado acho que são pedras escuras, ônix, talvez água marinha. São pedras escuras também para aumentar o destaque na cor, né? Lindíssimo. Estas gemas, essas pedras naturais, não são exatamente redondinha ou perfeitinha. Na verdade, justamente por elas serem criadas pela natureza, dentro da ostra, em condições naturais, às vezes elas têm irregularidade. E quanto mais isso, todavia, isso ao contrário, apenas as torna mais valiosa. Então, assim, elas terem alguma... não serem redondinha, perfeita, ter alguma irregularidade no formato dela, não faz dela ruim. Pelo contrário, por ela ser única naquele formato, ela fica ainda mais fica muito mais valiosa, muito mais valiosa. Olha que legal aqui. Aqui, aquele produtor que colocou uma coisa estranha dentro, abriu a ostra, porque quando abre a ostra, né, para tirar a pérola. Aqui ele tá usando uma ferramenta que abre a ostra e tira a pérola. Tá vendo que linda, que perfeição essa pérola? Criada ali dentro, no meinho. Vocês podem ver que aonde tá a ponta da faca dele, né, dessa ferramenta diferente, tem uma camadinha amarela em volta e no fundo. Esse é o nacar. É a proteção, a pelinha de proteção, a casquinha que ficou em volta dela, para ela criar isso. Essa pelinha dourada, isso é como se fosse uma pelinha amarela, vamos falar assim. Que foi o que protegeu. Pode ver que tem um buraquinho ali atrás da ostra. Ele tirou a ostra de dentro daquele buraquinho que está visível atrás dela, que é onde estava a proteção que a ostra criou. Como a natureza é magnífica, né? A indústria de produção de pérolas, aliás, vem sendo uma das mais afetadas na mudança climática. Mudança climática é destruir as naturezas, é acabar com o oxigênio, descobrir que as geleiras dos polos, né, norte e sul, estão derretendo e vindo tudo para o mar e mudando o sal da água, mudando todas as propriedades da água e causando estrago na natureza. O aumento da temperatura, né, impacta diretamente nos oceanos, porque a acidificação, o mar tem o sal dele, né? Então esse sal impacta e muito na diminuição do alimento das ostras. Então, se as ostras não podem comer, elas não têm como se defender, nem proteger, nem criar a proteção para virar pérola. Então, todo esse gelo que está derretendo dos polos está mudando a temperatura dos mares, dos oceanos. E a gente agora sabe que 75% das ostras estão no mar, estão em água salgada. Então isso impacta, influencia, atrapalha e muito na diminuição do alimento das ostras. Aqui tem mais um motivo para a gente parar de jogar lixo nos mares. Né? Outro dia eu vi uma reportagem que teve um feriado, todo mundo foi para a praia. No dia seguinte estava cheio de sujeira na praia. Copo, plástico, lata de cerveja, lata de refrigerante. Gente, que porquice! Quando vocês se alimentam na sua casa, vocês deixam no lugar que vocês se sentaram para comer, na mesa, no sofá, no jardim, todos os seus lixos ficam ali? Por que na praia vocês fazem isso? Vocês vão lá, leva comida, come, põe um saquinho, no saquinho que levou a comida, usa para trazer o lixo, põe tudo de volta. Então, se na nossa casa a gente leva a comida até a mesa, ali a gente come, e depois quando sai dali, da mesa, do jardim, da onde você sentou para comer, você pega tudo, a sujeira que você trouxe e leva para o lixo, por que quando você vai para a praia você não pode fazer igual? Então, quando a gente está em casa, a gente leva tudo para a mesa, depois a gente tira tudo da mesa e põe no lixinho. Por que quando vai para a praia não pode fazer igual?
Nunca deixe sujeiro na praia. Ali também é sua casa, você faz parte da natureza. Para que deixar lá de cerveja, refrigerante, isso e aquilo ali na areia? Depois vem uma onda mais forte e leva tudo para o mar e o mar fica imundo e vai matar até as ostras. Para que isso? A gente já viu foto na internet de tubarão, de peixe, de tartaruga com plástico enroscado no pescoço. Plástico que levaram na praia e deixou lá e depois a onda levou para o mar e enroscou no pescoço de uma tartaruga. Gente do céu, ela estava quase morrendo asfixiada, sem ar. Por que deixaram lixo nas praias? Vamos parar com isso. A natureza é a nossa casa. Se a gente deixa sujeira lá, a gente só está deixando nossa casa imunda. Sua casa fica imunda, cheia de lixo no chão? Por que a praia tem que ficar imunda, cheia de lixo no chão igual? É sua casa também. Vamos pensar nisso. Vamos falar sobre isso. Vamos divulgar sobre isso. Respeita a natureza. Aumenta a nossa vida e nossa qualidade de vida. Olha que legal aqui. Tá bem no momento da extração. Você pode ver o moço que está tirando a pérola de dentro. A gente vê uma pérola lá embaixo, aberta. E ele uniu na mão dele várias pérolas que ele já resgatou. Olha que bonitas. Tem umas escurinhas, tem umas mais claras, tem uma um pouquinho maior, tem uma um pouquinho menor. Tá vendo que legal? Essa diversidade de tamanhos, de cor. Isso torna cada pérola única e especial. Aqui eu quero comentar com vocês um pouco sobre o significado da pérola. A pérola prata, branca, traz pra gente sabedoria. A pérola amarela é um amarelo mais escuro também, tá faltando a palavra. São 2 tons que tem de amarelo. Traz sucesso pra gente. A pérola mais, assim, pêssego, vamos falar, traz saúde. A pérola rosé, uma rosa mais escurinho, mais forte, um tom mais vibrante assim, né? Traz riqueza. E a pérola cinza, azul, negra, traz amor. Olha que bonito. A gente sabe agora que como a pedra é produzida, sabe que ela tem força para tirar dor, que ela já foi usada muito como algo só de status, de poder, mas na verdade ela tem uma super força. Ela também é uma pedra preciosa, só que é a única que existe, que é produzida, depende de uma vida para produzir, depende do ser vivo que é a ostra para produzir. É uma bênção de Deus. E conforme a pedra que você um dia, se quiser, puder vir a comprar, né, pode te trazer, acrescentar como um bônus extra, uma super força dela, conforme a cor, sabedoria, sucesso, saúde, riqueza e amor na sua vida, como um plus a mais, como uma vantagem a mais, como uma super força se unindo a você. Que legal, né? Que interessante. E aqui tem a ostra perfeita, no mar no fundo, onde ela foi criada. Tudo muito lindo. Vocês gostaram da pérola? Né? Aqui tem a ostra e a pérola, né? Lógico, com o mar ao fundo. Vocês gostaram de conhecer a pérola? Sabiam que ela é a única que já vem pronta, que não precisa que o homem faça nada? Comentem comigo. Contem sobre a sua opinião sobre a ostra. Eu vou adorar saber. Eu desejo amor e luz a todos.